É bem simples. Se você não assistir esse programa todo e não passar para 7 amigos, são 7 anos de azar. Porque como não tem mais Orkut, eu inventei isso agora. E é isso que vai acontecer na tua vida. Então fica aí, porque vai mudar a tua vida. Assim, ou você vai mudar a tua vida, ou você vai mudar a tua vida agora. E se você não passar para 7 amigos, vai te dar 7 anos de azar. É isso. Se você for uma pessoa que tem superstição, vai dizer que você é uma pessoa boba. É isso. Eu quero primeiro agradecer você que está aqui comigo, que vai estar aqui com a Isis, que eu já vou passar a bola para ela, porque eu já mudei tudo hoje, porque eu sou dessas. E agradecer quem me veste, que é a Van Blue Story, tá aqui embaixo, o arroba dela. Os acessórios da Carol Gregori, minha amiga que eu amo, maravilhosa. Todo mundo conhece. Carol, onde eu vou, todo mundo fala Carol Gregori, poxa, mas eu amo as peças da Carol Gregori. Você é muito mais conhecida do que os Beatles. E também a doutora Rosana Pereira, que faz um trabalho muito bacana comigo com ozonioterapia, enfim, com outros procedimentos estéticos. Né? Então eu agradeço a todos vocês que nos apoiam aqui no Tralala Talk, que não é um podcast, é um bate-papo, como se eu estivesse no quintal da tua casa, da minha casa, no quintal da Isis, enfim, né? Eu gosto muito sim do formato do podcast, eu sou uma pessoa que faz podcast, que eu puramente assisto podcast, mas eu resolvi fazer uma coisa totalmente diferente, tá? Porque para poder sair um pouco desse formato, que eu acho que já tá ficando um pouco cansativo, né? A gente precisa mudar é preciso, né? Como diz o Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Então eu vou passar a bola para ela, Isis Carvalho. Eu fiz uma imersão com ela, que é o PVR, da Daniela Lemos. Beijo, Dani, eu amo você. Amo a senhora Lemos também, inclusive ela é necessária, né? Aprendi muita coisa com vocês duas. E conheci e reconheci Isis Carvalho lá, que estava no meu grupo, inclusive, né? Nós passamos uma experiência muito forte, 3 dias juntas, que na verdade eu conto 3 dias, mas no tempo, na quinta dimensão, não existe tempo. A gente passou uma vida ali, porque muitas coisas foram quebradas e desconstruídas e construídas em uma imersão muito importante, que é o PVR. Se você não conhece o que é o PVR, entra agora na @DaniLemos, tá? Vai sair a primeira, que é a mais bonita. Você vai lá, clica lá, entra lá nos destaques dela, clica em PVR e você vai entender o que é. Não, você não vai entender o que é, mas você vai participar e aí lá você vai entender o que é. Mas você precisa do PVR na sua vida e você não sabe. Então eu vou passar a bola para Isis Carvalho. Isis Carvalho é uma mulher poderosa, lindíssima, que eu amo muito, admiro muito, tenho uma admiração genuína por você. E se não fosse, obviamente, você saberia, porque você sente também, né? E quando eu conheci a Isis lá no PVR, nós estávamos de moletom, enfim, a gente não estava vestida como a gente está vestida aqui. Então, parecia eu falei, é uma menina de 18 anos, muito inteligente. Eu falei, não, ela é muito, essa menina é um gênio, 18 anos está aqui, né? Mas ela é muito novinha, você é muito novinha, e eu considero você uma pessoa muito fora da caixa, né? O que você faz, Isis Carvalho? É um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada por permitir que esse espaço seja de tanta transformação. E bom, vamos falar sobre o que eu, Isis Carvalho, faço de fato, né? Eu estou aí no mercado digital há mais de 10 anos e o nosso feliz encontro no PVR é um dos maiores investimentos que eu faço para continuar nesse mercado digital, que é me desenvolver como pessoas. E foi ali que a gente se encontrou, em um desses desenvolvimentos. O que eu faço é criar negócios digitais, negócios que pegam exatamente aquela vivência que você tem, experiência de vida, de mercado, transforma, monetiza na internet com o seu conhecimento. E disso não é só um produto.
isso se torna um negócio, uma empresa. Então, nos últimos anos, eu pivotei o meu negócio para direcionar os empresários a profissionalizar os seus negócios digitais, já que muitos já estão criando produtos digitais, mas pouco se fala sobre a gestão dessa empresa, certo? É isso, basicamente, o que eu faço. Isso é o que eu realizo no mercado digital hoje. Então você acelera resultados de pessoas que estão monetizando e trabalhando dentro das plataformas digitais com produtos e infoprodutos. Pessoas que entram nas plataformas, pessoas que vão vender através das plataformas, mas eu vou além da venda. Eu vou na perpetuidade desse negócio. Então, a existência desse negócio na internet. Tem muitos chamados players, líderes de mercado, que começaram com a criação de um produto digital totalmente no mercado digital. Porém, chega um dado momento que se você não tem essa visão além do produto, você se retira desse mercado. Ou te retiram, na verdade. Ou te retiram. Te retiram. Basicamente. Porque você precisa ter um sistema muito bem blindado na internet para você continuar tornando lucrativo o que te colocou ali. Gerar vendas, transformar vidas, enfim, entregar a sua experiência de vida e ser muito bem remunerado por isso. Sim. Então isso consiste em, por exemplo, quem está começando agora, porque os players que vendem muito, eles já sabem o que fazer. Começaram lá atrás com o Érico Rocha, o lançamento semente, enfim, criação de esteira. Para quem não sabe, assim, a esteira no digital, também estou no digital há 12 anos, você tem um produto que começa com um ticket, vamos lá, de um e-book. Antes era assim, né? Antigamente, e-book era um chamariz. Baixa aqui o e-book, na verdade, quando o produto é de graça, o produto é você, tá? Verdade. Então, assim, se você tem um e-book, venda o seu e-book, mesmo que seja por um ticket pequeno, na minha opinião. Por quê? Porque você vai monetizar. Agora, se a pessoa está pedindo para você baixar o e-book gratuitamente ou aula grátis, não caia mais nessa. Vou jogar bem a real, porque isso já funcionou lá atrás. Isso, na verdade, nada mais é do que você colocar ali a isca e ir pro lago para caçar o peixe. E isso aconteceu muito, vendia muito assim antigamente no digital, mas as pessoas já sacaram. Então, quando vem aqui aula grátis e baixa o seu e-book, as pessoas já sabem que você é o produto e que vão te oferecer um produto lá na frente. Ninguém é tão bonzinho assim, não existe almoço grátis. Então seja honesto, você tem um e-book é conteúdo. Você vai fazer algum tipo de transformação na vida da pessoa, mesmo que seja o mínimo de transformação, que seja, cobre mesmo que seja um ticket baixo. Você entra com uma esteira, um ticket baixo de um e-book, e você vai subindo essa esteira e você faz um produto perpétuo. Eu não sei, você trabalha mais com perpétuo ou você é a favor desses lançamentos, fazer escassez, tirar o produto do ar, depois jogar um 2.0 lá na frente? Como é que você trabalha? Interessante. Eu vivi o ápice de cada um desses 3 sistemas. Certo. Lançamentos, perpétuos e recorrências. Isso. E isso... o mercado educou muito sobre o conteúdo gratuito, porém esqueceu de comunicar que quem tem um modelo de negócio como esse só começa a fazer qualquer tipo de distribuição de um conteúdo como uma isca gratuita em uma fase específica e não no começo. No começo você tem que colocar, sim, dinheiro no bolso, faturamento e lucro. Depois você começa a ampliar a sua zona de branding, de se tornar conhecido. Então hoje eu enxergo da seguinte forma: eu já fiz mais de 100 lançamentos. Uau! Eu vivi o ápice do mercado de lançamento. Obrigada, Érico Rocha, porque é um fator definitivo para minha empresa existir. O começo dela foi fazer grandes lançamentos. Sim. Só que nós nunca nos contentamos com uma estratégia de vendas. A gente já focalizava assim, mercado, o que está acontecendo? Por que as pessoas estão falando de lançamento? Foi quando a nossa busca foi para o lado dos perpétuos. Os perpétuos é uma oferta direta. É uma oferta que fica pública para você comprar a qualquer momento na internet. Um livro, uma mentoria, enfim. Qualquer oferta que você deixe lá disponível para o seu público comprar a qualquer momento. Na minha visão, no meu entendimento, lançamento, você faz picos de faturamento de vendas, mas você cria temáticas para chamar a atenção dessas pessoas, geralmente
quando você coloca um produto, um serviço em lançamento, significa que você precisa melhor contextualizar, precisa melhor discorrer sobre essa narrativa do que é essa transformação, do que é esse produto. Já a recorrência é uma oferta que ela não deixa de estar perpetualmente acontecendo, porém ela está aberta, disponível a todos a qualquer momento, só que ela tem uma repetição, uma renovação. Pensa na Netflix. A Netflix lança filmes a cada X tempo, ela mapeia qual filme que está gerando o melhor engajamento, ela faz lançamento, ela faz recorrência porque você paga mensalmente um valor, uma quantia para se manter conectada com ela. Ela poderia te cobrar mensalmente, anualmente, independente da frequência, é uma recorrência. E ela também mantém esse sistema no perpétuo, que gera essa oferta, entra em contato com o público todos os dias. Você fica sabendo da Netflix de formas diferentes, né? Enfim, mas ela usa os 3 sistemas e não é diferente no mundo digital. Na verdade, tudo que acontece nesse mundo digital já aconteceu no mundo offline, né? No mercado tradicional. É só um espelhamento, na minha visão. Na verdade, vamos comparar, fazer a seguinte analogia. Quando as pessoas falam assim, porque o mundo está perdido, porque o Instagram, as pessoas se comparam muito, a vida não é o Instagram, porque ali é uma mentira, é fake. Não, nem sempre. Eu sempre comparo o Instagram como um álbum de fotos moderno, né? E antigamente o analógico, os álbuns analógicos que você ia na casa das amigas. Não sei se você é desse tempo. Com as colares. Isso, você lembra que tinha os... Sim. Você é desse tempo? Eu mais ou menos, né? Gostei da parte analógica. Então. E, inclusive, eu falo muito sobre isso também hoje. Então, quando as pessoas demonizam a internet, dentro da internet mesmo, que é a maior hipocrisia, eu falo assim, olha só, você pega um álbum de antigamente, de uma festa de aniversário, você nunca pegava, assim, álbuns de um velório, de um momento que a pessoa estava triste, se separando, num momento horroroso. Ninguém ia gastar 12, 24 ou 36 poses chorando, né? E o que acontece com o Instagram? Qual que é a diferença entre um álbum analógico e o Instagram? A velocidade, o aparelho celular, né, o smartphone, que a internet e a velocidade da informação, né? E o cérebro da gente começou a se reeducar. Então as pessoas falam assim, porque a vida não é Instagram, a vida não, claro, as pessoas estão eternizando momentos felizes, paisagens. Aí eu comparo o álbum, antigamente quando você ia na casa das pessoas, as pessoas, você não participou daquele aniversário, daquela festa de 15 anos, daquela viagem. Então a gente já mandou revelar as fotos, tá aqui o álbum. E a gente lá olhando, todo mundo passava na mão de um e outro. Aí a diferença é que hoje nós temos isso aqui na mão e a velocidade disso aqui. E cada dia vai ficar mais veloz, porque o que o Elon Musk está fazendo ali com o Starlink vai ter sinal até na Amazônia, vai ter internet para todo mundo, vai ter Starlink no mundo inteiro. Então nada mais é do que a velocidade da informação. Então, assim, a vida do Instagram é fake, nem sempre. A gente tá num momento feliz aqui, vamos fazer uma foto? Como antigamente, só que isso mudou do analógico para o digital. Os livros, quem tem Kindle, do analógico, eu amo livro físico, adoro livro físico, mas eu também tenho Kindle, eu posso carregar 1 milhão de livros ali dentro. Nada impede nada, nada anula nada, tudo pode viver em harmonia. Entende? Tudo tem o seu valor, tudo é necessário, tudo encaixa. E aí as pessoas falam assim, bom, mas tem curso para tudo, para resolver tudo, como tinha curso... Faculdade, escolas livres, para tudo, também receita para tudo, chá para tudo, remédio para tudo. É assim, só que agora no digital. E aí as pessoas, muitos players que eu conheci que começaram lá atrás, na época do Érico Rocha, que entraram com lançamento semente, depois fizeram perpétuo e tudo aquilo, e e-book gratuito. Do e-book gratuito, clique aqui, não tô conseguindo baixar o e-book, era o que mais colocavam ali. E aí no final você comprava o produto. Hoje no Perpétuo você compra através da página de venda, para quem não sabe, a copy é muito importante, porque ali você aciona vários gatilhos de necessidade, de urgência, você compra pela emoção, então produtos emocionais vendem mais, né?
Mas tem pra tudo, tem tudo pra todo mundo. Hoje eu vi, eu sou xamânica, né? Hoje eu vi, assim, tava passando curso, faça o seu próprio tambor xamânico. Por 12 de 29, eu falei, mas eu não quero fazer um tambor xamânico, né? Eu prefiro comprar o meu tambor xamânico. Vocês não conhecem lugar, não? Quem tiver um lugar que faz tambor xamânico aí, que já fez o curso, sabe fazer, por favor, né? Mas aí eu falei assim, mas por que eu vou querer fazer meu próprio tambor xamânico? Não, esse curso não serve pra mim, eu não sou curseira, né? E aí, mas assim, tem pra todo mundo. É um mercado muito rico, milionário. E aí, o que você fala hoje mudou a forma? Para gerar autoridade. Quando a pessoa entra, tá, eu vou lançar um produto, mas ninguém me conhece, ninguém sabe quem atua lá. Como é que eu faço? Perfeito. Bom, já pegando carona, eu costumo dizer que o analógico e o digital, eles andam juntos. Porque, na verdade, o digital, ele existe para você criar tempo e poder de escolha. Só que o digital que venderam para você, talvez, em algum momento, foi o digital que você vira um escravo de produção de conteúdo. Só que legalizado. Mas a verdade é que nem todo mundo deveria produzir conteúdo sem parar. Se o seu modelo de negócio é um modelo educador, faz sentido sua produção de conteúdo estratégica. Se o seu modelo de negócio é um modelo mentor, conselheiro, você tem um nível de produção de conteúdo na internet específico. Porque é o seguinte, o mentor, ele vai te questionar os pensamentos, te colocar para refletir e direcionar você para um lugar que ele vai caminhar com você em algo que ele já venceu na vida. Um eixo organizado. E ele vai te acompanhar e te orientar. O educador, ele vai gerar processos e conteúdo organizado e te entregar. Por isso que quando você fala assim, eu vi um tambor, ok, eu desejo construir o tambor ou eu desejo comprar o tambor? Isso é o que eu chamo de, ok, o cliente ele quer fazer sozinho o tambor ou ele quer fazer que a empresa faça por ele, a empresa entregue a solução finalizada para ele. Então naquele momento, a construção de consciência digital daquele anúncio que chegou até você não estava compatível com o seu desejo. Mas se você tivesse recebido uma nova oferta compra o seu tambor, a possibilidade de comprar o tambor finalizado, provavelmente você compraria. Teria clicado. Mas esse não entendimento do que você faz sozinho, do que eu faço com você e do que eu faço por você, é o que fica solto também na hora de ir para a internet. Então, se você está começando agora e você é um prestador de serviço, você tem experiência, você tem casos de sucesso na sua vida real ou offline, que a gente chama, você não deveria começar com um produto digital. Você deveria começar se organizando para vender o seu serviço com previsibilidade na internet. E aos poucos, sentindo que é ter uma rotina como um produtor digital, o que é experienciar esse meio na internet, como é a vivência, qual é o modelo de negócio que mais te atrai, se é um educador, se é um mentor, aí sim você faz essa escolha consciente. Mas o que venderam é que você deve começar como um produtor. E eu sou a pessoa que fala, não comece por aí. Não comece organizando em produtos, porque você precisa ter a experiência do que é vender online primeiro. Entende? Então, ok, você atende na sua clínica, faz a sua terapia, etc e tal. Você vai para a internet, a primeira coisa você vai aprender a comunicar com essas pessoas. E aí dá a famosa tela azul. O que é a tela azul? A tela azul é o que todo profissional liberal passa, empreendedor, empresário. O que eu falo na internet? Para gerar consciência para as pessoas de uma solução, de um produto, de um serviço que eu vendo. É tipo um erro 404 que dá, é isso? É o famoso abrir o Instagram, não sei o que falar. Tipo... Deu tela azul, deu tela azul por causa do Windows, né? Valeu. Tinha até um som. Enfim. Mas isso é muito comum. E o que acontece? Na internet,
você constrói essa comunicação, e é o que eu chamo de analfabetismo digital também, que se assola. Fazer boas perguntas quando você entra no universo digital vai determinar muito o seu resultado. Por que que eu devo falar X na internet? O que que eu vendo? Com quem que eu comunico? Com quem que eu falo? Para quem eu vendo? Agora, qual é a rotina dessas pessoas no dia a dia? Você vai retratar as histórias que elas contam para si mesmas todos os dias, de forma simples, independente do modelo de negócio que você trabalhe, como educador ou como mentor, você vai trazer à tona cenas do dia a dia, contando a história desses terceiros, certo? Na internet. Isso é uma forma excelente de você começar. Pega sua caixinha de perguntas, abre, solta, te desafio a soltar 10 perguntas que mais são realizadas no seu consultório, na sua empresa física, enfim, dentro da sua rede, você que já está posicionado na internet, e responda você mesmo. Sim. E responda você mesmo. Para saber qual é o seu nicho. Exatamente, porque assim, essas perguntas que você solta na caixinha de perguntas do Instagram vai gerando consciência para o seu público, se ele precisa de você agora ou não. Você vai auxiliando esse público a gerar mais consciência. Esse público, ele precisa estar mais consciente que você tem um produto para auxiliá-lo, ou ele ainda precisa ser desperto que ele precisa ser desperto do problema que ele passa, que existe um produto, ou esse público precisa entender que a dor que ele sente é um problema. Porque às vezes ele nem pensa que é um problema. Porque ele nem pensa que é um problema. É. Ele nem pensa que é um problema. Então, assim, tô com a dor de não ter tempo para gerir o meu negócio. E isso reflete da falta de tempo para si ou para a família. Isso reflete dos teus funcionários te cutucando simultaneamente, você parecendo que nunca tem tempo para tomar boas decisões, tempo para fazer boas escolhas no seu negócio. Você sente a dor, o incômodo, parece que te falta tempo, você se sente sufocado. Porém, o que está acontecendo? Se você não está sentindo essa dor, eu vou para a rede social e eu tenho a responsabilidade de trazer a dor até o problema. De verdade. Você está se sentindo sufocado? Dor? O seu problema é que você não está tendo controle do seu tempo, da gestão do seu tempo, dos seus recursos. Mas esse problema, depois que você tem essa consciência desse problema, eu te gero essa consciência do problema, eu tenho a responsabilidade de te gerar a consciência de um produto que resolve esse problema que eu te despertei. Se você não faz isso, a sua concorrência faz. Ou tá fazendo bem feito uma parte, ou tá fazendo bem feita outra. E hoje você tem como construir um território no digital fazendo bem feito cada um desses 3 pilares. Sim. De forma mais direta, é isso que acontece hoje dentro da internet. E na sua visão, você já está há 10 anos é muito tempo no mercado digital, você começou com, hoje, quem permanece, que começou 10 anos atrás e permanece ainda, monetizando muito bem, fazendo ainda lançamento, colocando produtos novos no mercado, nas plataformas, enfim, tendo lançamentos grandiosos. Mas pessoas que começaram e estouraram no começo e declinaram. Por que você... Quais são os fatores que você atribui de um bom produto simplesmente parar de vender? Um bom produto que parou de vender é o mesmo fator que faz com que esse empresário se retire do mercado. Qual? E esse fator invisível, muitas vezes, chama autodesenvolvimento. Porque se ele parou de fazer uma leitura do consumidor do mercado, existe o ciclo do produto e o ciclo do mercado. E no meio disso tudo existem pessoas. O que aconteceu, que retirou muitos desses players do mercado, foi que eles pararam de ouvir a própria audiência e servir a própria audiência. Uhum. Mas eles também pararam de servir a eles mesmos. Isso. Eles pararam de ter esse olhar interno e continuar esse desenvolvimento, porque o lucro verdadeiro
O que eu acredito é que o lucro da empresa, ele financia o despertar. Lucro e faturamento são coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. É. E pouquíssimos empresários têm controle da métrica do lucro. Sim. Porque, na verdade, de lançamento em lançamento você vai quebrar. Que é uma coisa que também não te contaram. Né? Para você fazer 7 dígitos, R$1 milhão, no mínimo você vai investir base, 6 dígitos, R$100.000. Existem ressalvos casos... No né? orgânico. No orgânico, lindo, maravilhoso, porém, com todo respeito, quem vive de orgânico é a Bela Gil. E ela faz a produção dos orgânicos muito bem. Eu vou te falar que eu conheço uma pessoa no digital grande hoje que vive 100% de orgânico. Qual é o risco que ela está correndo? Altíssimo. Então, isso é um jogo que eu acredito que o digital ele tem que ser protegido e blindado. Altíssimo. Mas eu sempre falo para ela própria, você é um milagre no digital. Porque vender por uma audiência construída 100% na unha, Sim. orgânico, e numa live, por exemplo, fazer uma live, Sim. tá? Uma ação de venda de um produto de 6 anos atrás, o mesmo produto de 6 anos atrás, quer dizer, é uma ação de vendas, Sim. de uma sequência de 3 lives, vendeu R$1 milhão. É produto de big nicho, é produto de massa, é produto que é de necessidade. Você não fica sem ele. Ressalva os casos, e isso é mais uma coisa que não te contaram. Então, não é uma verdade para todos. É isso que eu falo, não é pra todo mundo. Ela é a Bela Gil do digital. É a Bela Gil do digital, porque é 100% orgânico. Sim. E continua faturando e muito e crescendo muito no orgânico. Só que a pessoa que faz um trabalho similar a ela, coloca, por exemplo, num lançamento, R$600 mil de tráfego. Tá? Só que ela tem um faturamento, mas o lucro é muito menor do que essa pessoa que faz no orgânico. Tema importante para trazer para a cena, porque o modelo de negócio precisa continuar sendo enxuto, lucrativo. Isso. E é a outra verdade que não te conto. O orgânico que ela realiza é muito bom, maravilhoso. O risco que ela corre é do dia para a noite o negócio dela ser desestabilizado completamente. Acrescentar o tráfego pago aos poucos, controlando a previsibilidade da métrica. Tem como ter previsibilidade de métricas dentro do orgânico? Tem, mas a volatilidade do dia para a noite assim, é muito alta. Tem os seus riscos de se investir em tráfego pago, mas você controla e diversifica esses riscos. Agora, a concorrente, a questão, as duas estão lidando com a mesma situação de uma ótica diferente. Gestão dos recursos, internos e externos. Sim. Se do dia para a noite, essa especialista que vai muito bem no orgânico, ter o seu patrimônio retirado dela, o que acontece? Quanto tempo ela leva para se reconstruir? Lascou. E aqui, ó. Porque demorou quase 8 anos para construir isso no orgânico. E a outra foi em menos tempo, só que mais rápido por conta do tráfego. Ela tem o que? Base, ela sabe como reconstruir o império dela no digital do dia para a noite. Inclusive, possivelmente, ela deve saber como financiar isso. Sim, porque já sabe, tem o gestor de tráfego honesto, porque assim, o gestor de tráfego é uma questão muito delicada dentro do digital, porque você vai colocar o dinheiro na mão. Hoje tem cartões que você coloca, mas antigamente era diferente. Você estava na conta da pessoa. E aí, de repente, o cara pegava e jogava, por exemplo, tem um menino de 14 anos num game, e tá passando um game. Ele joga para umas pessoas que não tem absolutamente nada a ver com aquele nicho. E ele pegava uma parte do dinheiro. Eu conheço muita gente do digital grande que quebrou por conta de gestor de tráfego. Que o cara pegou, embolsou bastante dinheiro do player e jogou um pouco do dinheiro em nada a ver, e o lançamento, putz, tinha tudo para dar certo. Foi a maior baca, foi o Titanic. Foi o Titanic. O Titanic é o nome disso que eu vi. Eu vi acontecer na minha cara, na minha frente. Eita. Existia tudo para dar certo, era um lançamento de milhões. Uma carta de vendas absurda, muito persuasiva, tudo para dar certo, uma audiência quente, lead quente, tudo pronto. Colocou na mão do cara errado. O gestor de tráfego rebentou. O que eu penso sobre esse assunto? É assunto de bastidor e é importante trazer a cena. Na minha visão, o gestor de tráfego ele é um acionista de investimento e ele deveria ser feito uma prestação de conta da parte dele e do empresário para com ele também,
dessa forma, nessa linha de É que às me vezes traga as métricas. o empresário não tem a mínima noção de É que a dinheiro. profissionalização do mercado digital chegou agora. É. Acreditem se quiser, mas o empresário, ele não precisa entender de tráfego, no caso que nós estamos falando, mas ele precisa entender o que é a rotina de um gestor, quais são os relatórios que ele deveria apresentar para você, quais são as proteções, por exemplo, um cartão de crédito. Vai lá, faz a configuração de um cartão virtual. Hoje é diferente, entendo que o mercado mudou. Porque sim, coisas acontecem. Você vai medir o caráter, se a pessoa vai ou não roubar de você. Você vai ficar preso em coisas assim. Existe hoje, eu criei sistemas para você passar por um processo de aplicação, entrevistar o gestor de tráfego, submeter ele a ferramentas de desenvolvimento pessoal, mas o dia a dia, quando vem a situação, você precisa se posicionar. Exatamente. Entende? É que antigamente não tão. Antigamente, 5, 4 anos atrás, era assim. Vamos colocar 200 mil reais de tráfego para esse lançamento. Nossa, era... A pessoa depositava na conta do gestor. Só que essa pessoa não sabia absolutamente nada de gestor, de tráfego, nem sobre tráfego, nem nada, nem como fazia. E o cara fazia o que queria com o dinheiro. O cara enriqueceu e a pessoa quebrou. O negócio quebrou, era uma mina de ouro. Continua sendo responsabilidade do empresário ele entender como funciona. Mas a pessoa estava preocupada em gravar, em aparecer. Mas sabe que não mudou tanto? E falando um pouco fora além do gestor de tráfego, o chamado lançador, coprodutor, enfim, ainda existe muito o saqueamento em prol de um mercado digital. Em que você vem e eu te prometo um lançamento milionário e você investe X. E não é bem assim que funciona. Se você está construindo do zero, não deveria ser prometido para você que você vai se tornar milionário da noite pro dia. Sim, o pessoal fala 6 e 7, você vai fazer. Você precisa gerar uma autoridade, né? Assim, do dia pra noite. Gente, a repetição dos processos, ela é necessária. Hoje você tem auxílio de profissionais renomados e que encurtam muito desse caminho porque já pagaram o preço, né, desse entendimento, mas coloca o pezinho um pouquinho no chão sobre isso, questione mais, pergunte mais. A questão do gestor de tráfego é um dos pontos. Ainda existe a questão do coprodutor, do estrategista, de falar dos riscos que são corridos. Eu, por exemplo, quando chega um especialista hoje e busca um posicionamento de alto valor na internet, já inicia um modelo de negócio comigo como high ticket, eu faço uma série de análises para ver se essa pessoa, ela se vê high ticket, se ela já tem um lastro construído na internet fora dela, como que é o bastidor, por quê? É uma construção, para que ela mantenha no jogo no longo prazo, entende? Mas eu faço esse alinhamento. Peraí, você vai vazar? Tá. E esse alinhamento é extremamente importante, porque gera consciência para você ter uma parceria de longa data de sucesso. Alinhamento mesmo. Hoje eu tenho planilhas de viabilidade para verificar o quanto que o especialista precisa investir para ele faturar X com X% de lucro. E muitas vezes, quando você está no começo, assim, você vai fazer pela primeira vez, o alinhamento pode gerar lucro ou não. E você está pagando para colher dados que você ainda não tem do seu mercado, do seu negócio. Eu faço esse alinhamento de expectativa de consciência, porque as pessoas geram expectativa alta. Eu vi o quanto muito alta. Não, vem cá. Eu tornei vários especialistas milionários dentro da minha empresa. Mas o que aconteceu, que é o bastidor que eu conto muito, eu comecei a perceber esse padrão de que quanto mais faturava, se a mentalidade não fosse ajustada, não ia manter esse número no mercado. Ser um especialista 7 dígitos também pede uma mentalidade de 7 dígitos. É verdade. E Constância. isso é muito sério, uma constância. Sim. Porque existem oscilações no mercado, você acorda todos os dias para pensar exatamente por que eu comecei esse negócio digital.
E chega uma hora que, se isso é para servir o seu próprio umbigo, seu negócio acaba. Mas é o que acontece. O que eu vejo acontecer, vi muito acontecer trabalhando nos bastidores dos players, né? Quando a pessoa faturou o primeiro milhão, mudou. O segundo milhão, mudou. O terceiro milhão, a pessoa já passou a ser inconstante emocionalmente, com a equipe. Começou a tirar pessoas do jogo porque achou que aquela coprodução estava muito alta para aquela pessoa, porque quando os players estão começando, eles são muito bonzinhos, muito generosos. Eles falam assim, nossa, peraí, você vai entrar comigo, você acreditou em mim, eu vou te dar 14% na coprodução, tá? De onde vem esse número? Eles nem sabem. Eles nem sabem. Só que aí o negócio funciona, você trabalha com ele, trabalha com você, todo mundo trabalha, e o negócio estoura, começa a fazer milhões. Aí um dia eles chegam pra você, e aconteceu bastante comigo, olha, Isis, eu tô tirando você da coprodução, você vai receber agora por demanda. Por quê? Não tem porquê. Porque você tá ganhando muito. Lá atrás foi acordado 14%. Só que a pessoa não acreditava que ia chegar. Não acreditava em você, na verdade. Acreditava que ia chegar num número, mas não acreditava que ia chegar naquele número. A pessoa cresceu o olho e falou assim, não, mas aí se faturar X, nesses 14% é um absurdo porque ela faz. Colocando, precificando o seu trabalho, mas o que foi acordado ali, e aí tira a pessoa do jogo. Do game, vamos dizer assim, tem muito play. A maioria, tá? A maioria faz isso. E aí você, e se você não tinha contrato, você se lascou. Olha, essa fala é uma fala necessária, eu tô lá. Já viu isso acontecer? Passei por isso, vou contar um pouco do bastidor. Levei players dos 5 para os 6 dígitos, dos 6 para os 7 dígitos, e já cheguei em especialista em 7 dígitos. Fiz proposta de sociedade de um próximo passo, aprendi muita coisa, porque eu comecei vendendo projetos sob medida. Depois eu fui para a área de coprodução, porcentagem X, porcentagem Y. Aí eu pivotei e fui para o modelo agência investidora, que eu recebo em cima do quanto eu consigo enxugar de custos da sua empresa, fazendo investimento em capital intelectual e financeiro. Então eu fui para um modelo 70-30, onde o especialista ficava com 30%. E na ousadia toda, em um desses contratos, na renovação, eu cheguei e falei, olha, esse é o momento da gente abrir uma SPE, uma sociedade, porque a tributação não fecha a conta. A verdade é que o modelo de coprodução ele é sustentável até um nível X. Só que eu sempre fiz esse cálculo de padaria, em modesta parte. Então, eu gerei muita consciência nos especialistas sobre isso. Quando eu fiz o cálculo e falei, você vai entrar com tanto de investimento, eu com tanto, e nós vamos para uma sociedade formalizada, tinha modelo de contrato. Surto, has a name. É surto. Não, eu não quero continuar com vocês, foi muito bom até aqui, mas é sempre assim. Eu vou tirar o meu da reta. Então, hoje, o que trouxe de consequência todos esses testes, MVP, campo de batalha, gente. Ou você começa já estabelecendo uma sociedade, porque se esse especialista não for um excelente comunicador, vendedor e também líder, sai correndo. Cilada, Bino. Por quê? Ele não vai assumir a autorresponsabilidade dos momentos difíceis. Que os momentos fáceis, é muito fácil você ficar na abertura de um carrinho de 6, 7 dígitos. Só ficar olhando ali, caindo ali no celular. É lindo. Agora, quando o mercado mudou, o seu posicionamento, a sua copy, o seu funil está em ciclo de morte, porque existe ciclo de vida e morte no mercado. Também não te conto. Como vai ser você dialogando e conversando? É um casamento. E aí, se essa pessoa que você se casou não conversa com você, qual é a consequência disso? Eu aprendi a fazer parcerias de negócio, que o diálogo, a conversa, o papel assinado e a renovação desse contrato acontece. Porque caso contrário, vai dar chabu mesmo. É claro. Porque mesmo fazendo todos esses processos para se proteger e proteger também especialista, enfim, tem os seus riscos. Sim. Eu já ouvi assim, aqui é uma equipe, mas é cada um por si. Tratou exatamente como
um CLT. Era coprodutor, era sócio, era parceiro de negócio ou era prestador de serviço? E aí o pior, acreditava em si, no método? Quantos especialistas eu já tive conversas difíceis de ter que falar para a pessoa que ela não acreditava no método dela e o quanto isso era delicado porque influenciava nas vendas e na forma como ela executava a gestão. Se você não acredita no seu método, como é que você vai vender? Porque aí vamos entrar numa parte que é bem sensível da história, mas ela é fundamental e que as pessoas acreditam muito nessa matrix, em tudo isso aqui, na parte energética da coisa. Se você está vendendo uma mentira, isso não vai durar. Não tem vai. como eu chegar aqui e falar uma coisa, por mais que eu tenha uma dialética, uma persuasão boa para conversar com você, eu sou boa de câmera, eu sou boa para convencer você, eu vou acionar os gatilhos certos, enfim, eu decorei uma copy. Eu decorei. Só que eu não acredito naquilo, eu não pratico aquilo na minha vida. Isso vai ter um curto prazo, vai vender, vai ter uma venda, mas a mesma velocidade, a Daniela Lemos falou isso até no último All-In, na mesma velocidade que o dinheiro vem, ele vai. Porque você tá roubando de você. Você tá roubando de você. Você não tá mentindo pros outros, você é um ledo engano, ou os outros não existem. Você tá roubando de você, então você tá vendendo uma mentira. É isso. Então, por exemplo, eu tenho um produto chamado emagrecimento emocional. Eu não sou nutricionista, mas eu sou psicanalista. Então, o que eu ensino ali, as pessoas a entenderem as emoções e que elas comem afetos, elas comem emoções. Aí entra a parte da nutricionista, a parte do exercício físico, que não compete a mim. É um método multidisciplinar. A minha parte é psicanalítica, que é fundamental. Por exemplo, trabalhei muito com bariatricados em consultório. Por que os bariatricados que chegavam até mim, eles tinham feito a cirurgia, só que eles voltavam a engordar. Então não adianta você fazer um bypass, que é praticamente uma mutilação, você retirar um pedaço do estômago e unir com o intestino. Você vai emagrecer sim, você vai ter um emagrecimento rápido, só que a sua mente ainda come afetos. Você continua se superalimentando ao invés de se nutrir. Então a sua mentalidade não mudou. E o que está acontecendo como psicanalista no seu inconsciente, que você está comendo afeto, comendo emoções. Você está se comendo, na verdade, através do símbolo alimento. E os piores, tá? Os piores. É um suicídio, é uma morte lenta. Essa que é a verdade. E eu me tornei especialista em emagrecimento emocional. Mas, obviamente, essa pessoa tinha acompanhamento com nutricionista e fazer exercícios físicos, porque sem uma equipe multidisciplinar, obviamente, essa conta não bate, né? Mas se ela não entender, não adianta ela fazer dieta. Dieta, meu amor, quando a pessoa fala assim, eu perdi 20 quilos, você vai achar. Quem perdeu, acha, né? Porque emagrecer é um estilo de vida. Né, perder, isso não é gordofobia não, gente, isso é uma questão de saúde, tá? E quem perde acha, fazer um bypass é uma solução que vai te tirar de um risco de morte, porém, se você não educar a sua mente para ter um estilo de vida, você vai voltar a engordar porque o estômago volta a dilatar, né? E dieta é um período de tempo. Então a pessoa associa dieta a coisa ruim. Porque privação é coisa ruim. Eu estou dizendo para vocês, eu vou te privar por um determinado momento de você comer as coisas que você gosta, que você tem prazer, porque comer é um prazer oral. E você vai falar, eu odeio dieta. Quem gosta de dieta? Ninguém gosta de dieta. Não. Eu estou te propondo outra proposta, é você pensar sobre suas emoções e o que o alimento representa para você. E eu trabalho tudo isso no emagrecimento emocional, que é livro e curso no digital, né? A gente conhece pessoas milionárias aí que trabalham com isso, que é a Mayra Cart, por exemplo, que hoje é líder de mercado, acredito, né? Que trabalha com o Seca Você, que o método dela funciona, né? E ela admiro muito essa parte da Mayra Cart. Mas a questão é que esse tipo de produto é um perpétuo, por exemplo. É um produto de necessidade para toda a humanidade, você pensar sobre suas emoções. Aí quando você chega, e eu não acredito naquilo que eu estou falando, eu vou emagrecer você. Primeiro que eu não vou te emagrecer.
Meu livro não emagrece, meu curso não emagrece. As pessoas perguntam, seu livro emagrece? Seu curso emagrece? Eu falo, não, pode comer à vontade. Meu curso, meu livro não vai te emagrecer. Eu não tenho o poder de mudar você. Mas o meu curso tem o poder de que você aprenda que você pode mudar você. O meu livro vai despertar coisas do seu inconsciente que estão ali inconsciente, por isso que é né? Que vai vir à tona e você vai entender e você vai virar uma chave e você vai entender o porquê você come afetos. Aí você vai criar uma consciência do porquê você se superalimenta. É um processo. Então é você, a responsabilidade é sua, não é minha. Então, não. Então não compre meu curso e não compre meu livro porque eu não emagreço ninguém. Você vai se emagrecer através de um método. Se eu não acreditar nisso, eu tenho 46, vou fazer 47 anos. E se eu não vivo isso, como é que eu posso ir para uma tela e fazer uma página de vendas lindas, com uma copy riquíssima, maravilhosa, cheia de gatilhos, a pessoa vai lá clicar porque a pessoa quer emagrecer, a pessoa comprou pela emoção, eu não quero mais estar gorda, estar gordo, tá? É isso. Eu não tô falando, quem quer estar gordo, ok, não tem nada, nenhum problema com isso. A questão é, tem gente que não quer. E essas pessoas que não querem são as pessoas que vão comprar esse produto. Mas se eu não passar essa verdade, se eu não vivo isso em mim, eu não posso vender isso pra você. Isso não vai durar, Isis. Isso tem sérias consequências, porque é nessa linha de pensamento de acreditar ou não no seu método. Isso. Que muitos especialistas, quando estão no digital reposicionando ou posicionando, eles acabam com o negócio. Acabam com a vida deles mesmos. Assim, você tem um produto de big niche, um método de big niche. Isso. Todo mundo que está se sentindo afetado com esse excesso de peso e busca resolver a situação, precisa do que você tem. Sim. Porque escolheu te encontrar o seu método, certo? A pessoa está incomodada. Mas a verdade é que se você não leva a verdade, não será sustentável por muito tempo. O prazo é bem curto. Porque o dia a dia, os desafios do dia a dia, dessa rotina empreendedora, elas passam por várias e várias camadas. E quando vem um hater pra falar pra você, tô lá, comprei, nossa, mas não tem nada aí dentro, ó lá, você falou que tinha X, que ia acontecer Y, e aí? Olha só essa situação. Sim. Você tá público na internet, as pessoas manifestam... Não, eu vou lá no Reclame delas, Aqui falar. Né? Enfim, mas olha só, em momento nenhum você prometeu que você ia apertar o botãozinho pra você fazer ela emagrecer. Mas porque tem gente que faz aquela coisa que nós sabemos digital que chama promessa alta. Eu garanto que você vai perder tantos quilos se você comprar o meu método. Isso é uma promessa alta que muito player faz. Sim. Entrega isso de uma maneira solta, irresponsável, e obviamente que isso não vai trazer resultado para ninguém. A pessoa fica brava, se sente enganada, e quem se sente enganado não volta nem na quitanda do tio Roberto, entendeu? Mas o jogo muda quando uma promessa como essa é feita e eu acesso seu curso, porém, o que acontece comigo? Lá dentro, eu tenho um anjo que me acompanha, sim, que tem conversa comigo, que faz leitura do meu acompanhamento. E esse é o mercado de ouro que o digital está vivendo desde 2020 em ápice, que é o mercado de alto valor, onde eu vendo orientação e acompanhamento. A audiência quer, ela até vai sozinha até uma parte, mas ela precisa de um acompanhamento personalizado e ela tá aqui. Por favor, me venda esse acompanhamento. Olha só. Aí nós vamos para outro nível. Outro nível. Aí é outro nível de jogo, então. Aí eu trabalhei numa plataforma com um produto que tinha o método e o acompanhamento diário. Sim. Então era um negócio milionário. Só que a pessoa que estava, o avatar, não era a verdade do avatar. E as contradições começaram a aparecer através dos stories dessa pessoa. Então as pessoas falavam assim, mas o conteúdo do curso e o acompanhamento dentro da plataforma não condiz
com o que você mostra no seu dia a dia, com uns 50, 60 stories por dia. Incongruência. A incongruência. E aí, o que aconteceu? Quebrou. Porque o público depois... Inconsistência. Inconsistência. Depois de 2020, o público aprendeu a comprar. Aprendeu a pensar, a questionar, aprendeu a comprar. Então, esse nível de... Compara o seu produto, o seu método com o do Joãozinho, mas eu preciso saber do quê? A profundidade disso, a veracidade disso. Em outros níveis que alguns anos atrás no mercado digital... Eu não tinha esse comparativo. Eu não tinha essa... Ok, eu tenho o produto de emagrecer de X, do Y, do Z. Por que eu vou comprar de você? Porque, na verdade, eu tô comprando a sua verdade. Você comprar a pessoa. A sua experiência de vida é o que eu tô comprando. O seu método único. Eu não sei se você concorda com isso, mas pra mim sempre foi assim. As pessoas compram a Isis, as pessoas compram a Toalá. E depois, embaixo desse guarda-chuva, elas compram os seus produtos que você oferece. Porque você gerou uma reputação. Reputação, você nasce sem reputação, você constrói uma reputação. Seu pai e sua mãe podem ter reputação, podem ter dinheiro. Você não nasce herdeiro nem de nada. Você nasce careca, banguela, sem R$1 no bolso. E reputação você vai construindo. Excelente assunto, sabe por quê? Isso prova a dor de barriga que geralmente muitas pessoas que são reconhecidas no offline sentem quando elas entram no mercado digital, porque no digital elas ainda não são reconhecidas por um público. E falar para alguém que já faz múltiplos milhões, que está entrando no digital e que está construindo essa proximidade do público, essa verdade com o público, e que isso vai resultar em uma ação monetária, dinheiro, vendas e afins, é algo muito disruptivo. Eu vejo o mercado de influência com o mercado de infoprodutos. E posso dizer que uma coisa que eu aprendi o mercado de influência, quando vem para o mercado de infoprodutos, de produtos digitais, ainda tem uma discrepância, assim como a pessoa que é do offline vem para o digital e faz múltiplos milhões, de que a imagem que ela já construiu vai vender muito bem. Sabe qual foi a falha de um e do outro? No mercado de influência, a falha gritante é que muitos influenciadores não ensinam a audiência a comprar. Sim. E aí não tem milagre no mercado de infoprodutos. Sim. E eu já vivi lançamentos perpétuos e recorrências para o mercado de influência e vi ainda muita coisa que ainda tem para ajustar fino. Mas é muito interessante, porque retém atenção. Mas se você não souber o que fazer para monetizar com a atenção, do que vale? Não vale nada, na verdade. Você vai ver de publi até quando no mercado de influência. Então, eu tive essa vivência com um grande escritor, das contas dos players que eu atendi. Sim. E quando foi visto que 3 milhões de seguidores converteram em 0,5 vendas de um livro digital, e ele vendia o livro físico, já tinha vendido milhões, foi assim. Por quê? Vários ajustes. MVP foi a primeira entrada. Nossa, mas aqueles 3 milhões de seguidores não converterem em tantas vendas? Não, seguidores não é igual a vendas. Então, as pessoas pensam que são leads quentes, né? É que são pessoas aquecidas. Sim. Que são... A grande falha é o quanto que esse influenciador ensina a audiência a comprar todos os dias algo diferente. Compra a sua imagem, a credibilidade. Agora, mercado offline, qual é a questão? Quando eu converso pessoalmente, todo mundo compra, todo mundo me escuta, todo mundo me dá o devido valor. Quando você vem para o digital, você tem que construir essa percepção do zero. As pessoas pensam que é mais fácil, né? Não tem facilidade nesse sentido, nem para quem está posicionado no offline e nem para o influenciador que já monetiza com o seu poder de alcançar grandes audiências. Se você não ensina a audiência a comprar de você, isso vai ser um problema no meio do caminho. Eu vou dar um exemplo prático para mim, tá? Boca Rosa.
Boca Rosa começou casa. gravando com uma câmera muito simples Sim. dentro de uma comunidade, fazendo uma maquiagem, ficou conhecida como Boca Rosa, porque acredite se quiser, ela transformou o hate em dinheiro. Ela só tinha um batom cor-de-rosa, que era aquele um rosa bem chiclete, né? E ela ia pra escola dessa comunidade e as pessoas ficavam, olha, Boca Rosa, Boca Rosa, Boca Rosa. O nome dela é Bianca. Boca Rosa, Boca Rosa, Boca Rosa. E aí ficou Boca Rosa. E ela transformou o hate em marca. Aí ela começou, ela não parava, ela sempre teve constância em gravar, mesmo ela tendo muito hate, ela fazia as maquiagens do jeito que ela podia, do jeito que ela sabia, com aquela máquina precária, com aquele cenário de fundo de casa mais simples mesmo, de comunidade. E aí, olha o que aconteceu com a Boca Rosa. Naquela época, eu entendo que aí a audiência dela dentro do YouTube começou a crescer. Naquela época, ela monetizava muito melhor o YouTube, né? Ela começou a monetizar bem, mas ela construiu uma audiência no orgânico, ela nem sabia o que ela estava fazendo. Curioso. Era uma menina. Uhum. E aí, ela começa a vender produtos Boca Rosa, através da Paiô. E hoje é uma mulher milionária, muito bem sucedida, com uma marca consolidada no mercado. Bruna Tavares também. Então essas meninas do nicho de maquiagem, por exemplo, foram meninas que começaram lá atrás no YouTube ensinando a fazer maquiagem, às vezes né, Alice Salazar, enfim, tem até lojas, né? Então, e outras pessoas. Então eu percebo que essas pessoas que começaram assim, elas começaram a gerar autoridade. A Bianca, acho que foi a que mais sofreu hate dessas meninas, né? E hoje ela conquistou respeito e reputação, porque antigamente ela era muito atacada. E ela construiu, e ela... Cara, você pensa que as pessoas não choram à noite? Que as pessoas não sentem dor só porque estão ali maquiadas na frente numa câmera? Não, todo mundo é ser humano, né? Mas assim, a questão é a constância, ela não parava, ela não desistia, ela poderia até chorar à noite, não sei se é a realidade da Bianca, eu tô chutando. Mas, cara, não é fácil você ficar recebendo hate. Mas ela tava ali, a mãe dela ajudando, né? Sempre tem um apoiador, sempre tem um anjo, né? Ninguém constrói nada sozinho. E aí eu vejo muitos players no mercado que estão em outros nichos que também tem uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, uma equipe enxuta, que acaba se tornando uma equipe gigantesca, depois, quando se torna um big player. Mas um negócio... Você vê que a pessoa perde a mão quando começa a faturar milhões. Eu vejo muito isso, Isis. Muito. Olha, questionamento sobre a Bianca. Ela é um excelente case. Sim. Que monetiza muito bem a audiência, gera cliente, faturamento e lucro. Uhum. Ela começou com uma boa educadora na internet. Ela não se empreendeu a somente o sistema como educadora. Ela é um case muito poderoso. Quando você vê a forma como ela faz soft pits, você vê uma bolsa da marca X, da marca Y, circulando assim sutilmente. É a mistura do publi, a questão dos influenciadores, mas ela também vende o próprio produto físico e vende a educação também sobre o todo. Ela foi ampliando, ela foi repetindo com consistência e ampliando essas fontes, né? E é um caso muito interessante, que veio do mercado de influência, mas não parou ali. Não. Sobre a questão de fazer múltiplos milhões. O que eu acredito, tá? Não é que atingiu os múltiplos e aconteceu isso. Na verdade, começou assim. Já começou fazendo. Tem o processo do vamos fazer. Só que no meio desse caminho, parou de sentar na cadeira do governante da própria empresa, de sentar do líder que age com coragem, de todas as questões que vêm por trás dos bastidores, e entender que a empresa nasceu para servir a sociedade. É um sistema vivo. E aí isso gera vazio, porque se eu não estou servindo, se eu não estou analisando, se eu estou me entregando esse tempo de qualidade, ou se a empresa está me sufocando, você vai matar a empresa. Não se preocupa, não. Isso se você não mata a si mesmo no meio do processo. Exatamente. E as pessoas junto. Isso. Mas não é que a empresa é o problema. O problema é que você parou no meio do processo
de se desenvolver, de se descobrir nesse processo. Sim. Só que a arrogância de chegar nos múltiplos milhões e decidir começar a literalmente bater na cabeça das pessoas e se achar superior a elas, faz com que você destrua mais rápido. Se destrua e destrua aquilo que você conquistou. Mas, na verdade, você, como boa profissional especialista na área, vai saber pontuar muito bem. O que eu acredito é que essa pessoa, na verdade, ela já tinha aquilo, ela não lidou com aquela situação. Isso. Na verdade, ela não sabia o que era ter dinheiro. Quando ela soube o que era ter, assim, ela já tinha aquilo na índole, só que ela não podia exercer, porque o dinheiro, ele é maravilhoso, é uma energia. Sim. Mas na mão de boas pessoas ele é ótimo, na mão de pessoas que não são tão evoluídas, ele também, né, não prospera. E o que acontece? A pessoa já tinha aquilo na índole dela, ela só precisava do dinheiro para poder se sentir à vontade para revelar o seu verdadeiro id, o seu verdadeiro eu. E aí, aquelas pessoas que começaram com aquela pessoa lá de baixo acreditando, dando força, ela começa a humilhar. Ela começa, você não serve mais, você ganha muito bem para o que você faz. Você não é mais importante, começa a substituir essas pessoas. Tem gente melhor e mais barata, melhor e mais barata, melhor e mais barata. O negócio afunda, quebra. Aí, o que aconteceu? As pessoas compram você. É isso que aconteceu. Saiu do líder para o ditador. Isso. E aí o que acontece? Mais uma virada de chave e um ouro em pó, que eu costumo dizer. Os líderes de agora que têm um polo digital ou têm uma empresa digital, porque independente se você está no mercado online ou offline, ou você vive os dois, que é o que eu acredito que é o analógico e digital juntos, você terá, não é assim daqui a pouquinho, é já, tá? Que inspirar as pessoas. Então eu acredito que todo líder se tornará um treinador. Ele terá que lidar com as próprias emoções, porque não é o salário financeiro que vai fazer a perpetuidade, porque as pessoas vão embora, os ciclos vão se encerrar. Uhum. Você vai lidar com uma base de conhecimento que você precisa organizar na sua empresa, tá? E isso é viés de gestão. Quando as pessoas se retirarem, a história delas ficam, o que elas construíram ficam, elas levam. Excelente. Mas tem um quesito aqui. Você vai precisar, sim, ir para a frente das câmeras, colocar os seus pensamentos na rede, influenciar pessoas, porque as próximas pessoas que vão sentar na cadeira do desenvolvimento da sua empresa são pessoas que vão conectar com a sua mentalidade. O mercado já está passando por um processo muito delicado, que a competência técnica não é suficiente. E o que está começando a ser cobrado desses líderes, de modo geral, é que eles devem ir para a internet para influenciar pessoas, inspirar pessoas, para quererem ardentemente fomentar essa mentalidade de intraempreendedorismo, não só o intraempreendedorismo, para que quando entra nessa empresa, vai entrar, pertencer a uma causa. Mas não se engane, todo líder vai passar pelo viés de treinar e desenvolver pessoas. Porque a empresa do futuro, que é analógica e digital juntas, toda empresa que vende educa. Não tem meio termo para isso. Uhum. É o que eu acredito. Uhum. E eu tô vendo empresas que estão tradicionais sendo retiradas de jogo, empresas que estão vindo de um ambiente digital que precisam muito aprender com o corporativo, mas elas vindo e realizando milhões e múltiplos milhões. E tem uma diferença grande em quem vai ficar no jogo. O corporativo sabe investir, está acostumado a investir, mas quem investir em pessoas vai se manter no jogo. Concordo. E isso que nós estamos falando aqui realmente é o lucro invisível. O que está acontecendo? Está desumanizando. Então, assim, eu não preciso mais tocar nessas pessoas. Eu só vou gravar e lança lá no ar. Eu não preciso ter contato com essas pessoas. Eu não preciso ter um pós depois do meu método, da minha... Eu não preciso ter um pós com essas pessoas. Já entreguei meu conteúdo. Eu não preciso. Eu vou só acolher o que a plataforma, o que vender, e ali eu vou fazer a minha retirada e vou viver minha vida. E vou dar um exemplo, tá?
recebi também. Essa mentalidade de um CLT bem pago, né? Exatamente. Olha só, o celular ouve a gente, tudo que a gente tá falando vem. Então, toda vez que eu falo sobre xamanismo, eu falo bastante sobre xamanismo. Aí veio, através do tráfego, um cara falando assim. Primeiro chamando a ayahuasca de psicodélico, já me tremi, né? Psicoativo. E falando que através de um método de respiração, que ele ia ensinar em 90 segundos, todas as pessoas iam se livrar de todos os traumas. Eu fiquei assim, ó. De todos os traumas e até admirações que acontecem dentro de uma cerimônia de ayahuasca. Lembrando que eu não faço apologia à ayahuasca, nem ao xamanismo, nem nada. A ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca, tá? E isso serve para tudo, até para café. Mas é uma coisa pessoal, só que quando eu vi me incomodou também porque eu achei irresponsável da parte desse cara que se diz, hoje todo mundo é especialista, às vezes especialista em, como diz a Daniela, é vendedor de fumaça. E aí eu mandei um direct pra ele, falei, opa, peraí, vamos lá. Consertando, a ayahuasca não é um psicodélico, é um psicoativo. Então dentro da neurociência está sendo estudado a ketamina, que é um anestésico para cavalo, microdoses, tá? Isso dentro de clínicas até como o Baihal, por exemplo. LSD, o próprio canabidiol, ayahuasca, se tem outro nome, alguns cogumelos, tá? Microdoses para casos específicos em ambiente controlados na ciência. Não é você ir para São Tomé das Letras fazer isso, não. Tá? Isso é ciência, falando de ciência, que nem os opioides antigamente eram demonizados, hoje são medicamentos que vendem ali nas farmácias, enfim. A indústria farmacêutica foi lá e manipulou e traz resultados químicos. E aí eu falei assim, primeiro você faz um desserviço, e eu falo diretamente, um desserviço é uma promessa alta, você não sabe para quem você está enviando essa informação, pode pegar um adolescente, pode pegar uma pessoa que está ali precisando muito de ajuda e você está ensinando uma coisa totalmente irresponsável, você não entrega um pós, você não sabe o que vai acontecer com aquela pessoa se a pessoa fizer o seu método, né? Se a pessoa tiver uma miração ou essa hiperventilação que ele ensina através da respiração Brelford, para quem não conhece, você pode acontecer várias coisas ali. É irresponsável. Por quê? Porque se você não for uma pessoa formada e não fizer uma anamnese, você não pode aplicar qualquer coisa para todo mundo. Nenhum medicamento é para todos. Isso não existe. Né? Então, assim, tem gente que é alérgica à água, pra quem não sabe. Então, assim, não é pra todo mundo, nada é pra todo mundo. Então, aí ele falou assim, aí ele me respondeu, porque eu peguei no ego dele. Ele, minha querida, quando ele me chamou de minha querida, eu falei assim, já vi que eu já peguei num lugarzinho importante do senhor, que é o, né? No ego, foi no ego, né? Minha querida, vamos lá. Aí começou, eu fui consagrar na Amazônia com a tribo, tal. Contou uma história, fez um podcast, acho que ele tirou do chat GPT, não sei. Fiquei com preguiça de ler, só fui lendo, foi pulando, deu preguiça, me deu sono. Na verdade, isso é ótimo pra dar sono, menino. Isso é ótimo. Fiquei com um pouco de sono do seu texto, mas eu dei uma lida, por consideração à sua pessoa. Aí no final ele falou assim, enfim, a espiritualidade vai encaminhar para quem necessitar. Foi a resposta que ele me deu. Eu falei assim, e você acha que você vai faturar 7 dígitos com seu produto? Ele falou, vou. Eu falei, não vai. Você não vai. Sabe por quê? Porque você é irresponsável. Você faz uma promessa alta mentirosa. O seu texto, sua cópia é mal feita, mal escrita, cheia de erros de português. Os gatilhos estão todos errados. É irresponsável. Não é uma verdade para todo mundo. Pode ser a sua. Eu respeito que seja a sua, mas não é para todo mundo. E eu tô no digital há um bom tempo, eu posso falar com propriedade. Não vai. Não vai. Abraços, não vai. Ainda mandei um house pra ele. Namastê. Sabe? Aquele namastê gostoso, que delícia aqui. Aquele que sai do âmago. Que a intenção não é o namastê, é aquela outra coisa, mas a gente manda um namastê. Sabe? Abençoado. Que te cura. Sabe? Quando você... Sabe? Enfim. E aí, o cara me bloqueou.
Mas veio através de tráfego. Sim, sim. Sabe quando que esse cara vai subir num palco pra 2.000, 3.000 pessoas? Porque as pessoas realmente falam assim, meu, esse cara... Tipo Anthony Robbins. Olha, Nunca. Porque muito ele é um vendedor de fumaça. É um vendedor de É fumaça. muito curioso, É. porque assim, já vi casos de subir no palco e não se manter. Ser permitido chegar nos 7 dígitos de bases infundamentadas, na base do roubo, na base do furto, na base de passando por cima de Deus e mundo, Aham. e depois não manter. Aham. Sim. No momento de uma imersão, surtar no meio do palco com vários empresários. Então, assim, uma hora a casa cai, porque essa verdade, ela prevalece. É a verdade da sua essência que a gente está falando aqui, na verdade, entende? Foi permitido você a inteligência para você ir lá e monetizar com um curso, com uma mentoria na internet, ok? Agora, a sua responsabilidade, que você está transferindo uma consciência para o próximo, isso também será... retirado, acrescentar de você, é aqui mesmo, gente, independente do que você acredita. Mas foi o que eu falei pra ele. Você é retirado do palco. No meio do processo. Exatamente. Na verdade, pode, como a Dani disse, pode até entrar um dinheiro, mas vai sair na mesma velocidade. E outra coisa, a irresponsabilidade, a arrogância da pessoa que tá começando, que ele tá começando, já começou com o pé esquerdo. Você entendeu? Por quê? Porque é um desinformado, vai se informar primeiro. Estudar é importante. Gente, o ChatGPT não vai fazer isso por você, não. Você entendeu? Não vai. Você precisa ser uma autoridade, mas você precisa estudar. E aquilo precisa ser uma verdade na sua vida. Porque senão ele não vai ser. Se não for verdade, não vai ser uma constância. Se não for uma constância, você não vai ter um perpétuo, não vai ter recorrência. Você não vai. Sabe por quê? Uma hora as pessoas vão ver que é mentira. A energia não mente. Independente de crença. Você pode ser até ateu. Ateu, agnóstico, enfim, X. Matéria e energia é uma coisa que você não pode negar. Não pode negar. E as pessoas sentem quando é mentira. Sentem. Os mais emocionados podem até ser que cliquem no botão. Mas só para, não reclame aqui, meu amor. Mas acontece que é bem por aí. Se você vai vender fazendo alusão aqui, você vai vender curso, você vai vender muito baseado na parte da emoção muito forte, enfim. Se você está num mercado de alto valor, de high ticket, de mentorias, etc., você vai vender baseado forte na emoção, mas bem mais na razão, né? Enfim, entregar um fragmento para a pessoa. De toda forma, tudo que você decide trazer para a internet volta para você. E volta se você foi e partilhou roubo de tempo de vida das pessoas num curso aonde existia coisas infundamentadas e teve essa responsabilidade e participou de um suicídio coletivo, isso volta para você. E você pode acreditar no que for. Volta aqui mesmo, independente da sua religião. Vai e volta. Volta do seu lucro, do seu faturamento que está indo embora, da equipe que não é leal e fiel a você. Porque não acredita, nem você acredita em você. Da empresa. Então, assim, você vai sendo roubado de várias formas. O seu tempo, que é o seu bem mais precioso, é roubado. É verdade. A tua equipe que convive com você, e o player tá lá falando, aí a equipe fala assim, se as pessoas soubessem que é tudo mentira, né? Olha... Já pensou se a tua equipe falar isso de você? A tua equipe que trabalha com você, que convive diariamente com você. Se as pessoas soubessem a verdade. E aí depois se pergunta por que essas pessoas não são fiel e leal a você, à empresa, a causa da empresa. Porque você não foi leal a você mesmo. Então, olha só, você pode até lançar um produto na internet, um serviço, uma mentoria. Mas você vai ter gaps, problemas na hora que você começar a crescer. E ter que ter uma equipe para liderar essa equipe. E não é transferir a responsabilidade para uma agência, que é um erro muito cometido também. Eu transfiro a responsabilidade financeira e emocional para a agência lidar com as consequências do meu não posicionamento. Eu vi muito isso acontecer também. Por exemplo, você só vai vender vamos simplificar mais as coisas. Vamos para o analógico. Eu faço um bom bolo de fubá. Perfeito. Fogão a lenha, que minha avó me ensinou a fazer, de verdade.
né? Desde criança. Então, você também sabe fazer um bolo de fubá. A receita é a mesma, mas vai ser diferente. Tem pessoas, não existe concorrência pra mim. Então, tem pessoas que vão comprar da tua lá, tem pessoas que vão comprar da Isis. Porque se identificam mais comigo ou se identificam mais com você. Eu gosto, o gosto... Gostou mais do meu, gostou mais do seu? Enfim, não interessa. Tem pra todo mundo. A vida é muito farta, muito abundante, muito próspera, tá? E aí você começa a encarar todo mundo como concorrente. Você já entra no ambiente de escassez. Todo mundo é concorrente, todo mundo é concorrente. Eu preciso ultrapassar aquela pessoa. A pessoa fez... Às vezes a pessoa nem fez aqueles números que ela fala. É tudo mentira. Eu já vi gente fazendo no grow marketing. Isso. Enfim. Exatamente. Coisas, sabe? Essas, eventos de marketing. As pessoas colocarem assim, ó, a tela correndo de venda. Comprou. E na verdade é mentira. A pessoa pediu para fazer uma reprodução daquilo. E a plateia toda. Eu faturei 2 milhões de reais no lançamento. Quanto você lucrou? Nem 100 mil. É a realidade. É a realidade. De muitos negócios. Mas as pessoas fazem assim, ó. Vou fazer também. Certo? Nós fazemos coisas parecidas. Sim. Bolos de fubá. Por isso que eu falei, vamos voltar pro analógico. Bolo de fubá. O seu bolo de fubá tem uma verdade. A minha tem uma verdade. Se eu comprar um bolo de fubá ali na quitanda e falar assim, ó, fui eu que fiz, as pessoas vão começar a comprar mais de você. As pessoas vão sentir na hora que elas comerem. É energia. Vão olhar na minha cara. Não vou nem conseguir olhar na cara da pessoa. Você não, você vai olhar com orgulho pro seu bolo. Fui eu que fiz. Foi minha avó que me ensinou. Come, você vai ver que é bom. Aquele afeto, aquela coisa de amor que foi ensinada da ancestralidade, eu vou passar pra você. Eu tô vendendo uma verdade. Se eu começar a vender uma sequência de bolo de fubá que eu comprei em outro lugar de bolo de caixa, a pessoa vai parar de comprar, as pessoas vão parar de comprar, vão comprar a da Isis. Eu não vou chamar Isis de concorrente. Ela não é minha concorrente, ela tá vendendo verdade. As pessoas estão comprando a história da Isis. Aí vem o storytelling, aí vem a copy, a história da Isis. Quem é a Isis? Por que ela faz esse bolo de fubá? Quem ensinou? Como foi? E isso prende. A minha avó me ensinava a fazer esse bolo. Esse bolo foi feito assim, assim, assim. Tá na página de venda. Quer experimentar meu bolo? O bolo que minha avó fazia? Clique aqui. Verdade. 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 As pessoas vão comprar a Isis. Embaixo da Isis, o guarda-chuva. Se você vendeu depois um bolo de chocolate, um bolo isso, as pessoas vão comprar o que veio da Isis. As pessoas compram a Isis, a verdade da Isis. Se elas sentirem uma inconsistência, uma mentira, alguma coisa, elas vão parar de comprar da Isis, vai vir outra pessoa no mercado e elas vão passar a comprar essa pessoa, porque as pessoas também adoram novidades. Os curseiros são prostitutos do digital. É assim, eu vendo um curso de relacionamento, a Isis vende um curso de relacionamento. Se ela comprou um curso de relacionamento e não conseguiu conquistar aquela pessoa, ela vai comprar o curso da Isis, de relacionamento igual. Por quê? Porque a pessoa fala assim, de repente da Isis funciona. Às vezes você nem fez o curso, você colocou lá pra ouvir, nem colocou nada em prática, mas o curso tá lá, o curso é horrível. Não, o Gasparetto falava isso, eu falava assim, Gasparetto, teu curso é horrível. Ele falou assim, horrível é você, meu curso é ótimo. Você que não colocou, eu tenho muita saudade do Gasparetto. Horrível é você, meu curso é ótimo, você que é ruim. Você que não coloca as coisas em prática, porque funciona pra mim, se funciona pra mim, tem que funcionar pra você também. Você que é ruim, não vou devolver dinheiro não. Vou devolver não, dinheiro. Na época do Gasparetto era assim. Hoje não, hoje tem a devolução de 7 dias, né? Tem a devolução de 7 dias. Na época do Gasparetto e do Dr. Hélio Couto não tinha. Caramba. E aí, como que o pessoal fazia pra manter a consistência? Como é que o Gasparetto vende até depois de desencarnado? Verdade. Como é que você vende depois de desencarnado? A essência. A verdade. Ficou. É o que eu tô falando, só que a métrica invisível que muitos desses empresários não estão considerando, que no jogo do longo prazo será exigida essa verdade, essa congruência, esse alinhamento. Agora me veio uma pergunta muito importante, não sei se já te ocorreu isso, me ocorreu agora. Vamos supor que, o que você atende um big player. Se esse big player falecer hoje, ele continua vendendo? Ótima pergunta. Talvez
uma coisa aconteça com esse player. Assim como muitos outros. Eles ainda não anteciparam o dia da morte, treinando e desenvolvendo pessoas para além do rostinho bonitinho, para fazer essa sucessão de forma programada. Porque, na verdade, que garantia eles têm de que amanhã eles vão estar aqui? Nenhuma. Só que o rosto ainda continua sendo o próximo milhão, E o conteúdo? o próximo milhão. Pois então, eu entendo que, num futuro não muito distante, a inteligência artificial vai ajudar a continuar transferindo essa consciência. Mas de quem foi verdadeiro na essência. Exato. E de quem se preparou e antecipou esse legado e deixou claro em sua mente que um dia não vai estar mais aqui. E qual é a proteção que se faz dessa empresa, desse grupo? Para que a sua imagem seja retirada e ainda assim continue vendendo. Sim. A sua presença. Todo empresário precisa pensar nesse dia de se retirar. Eu não sei se o Gasparetto chegou a pensar nisso, porque o grupo Gasparetto é grande por conta da Zíbia, por conta da editora dos livros. E eles são do nicho da espiritualidade do kardecismo. Que é um bi-nicho, né? Imortal. É imortal, realmente é imortal. Mas o câncer, ele não se programou para o câncer. Ele morreu jovem, o Gasparetto, né? E o Gasparetto tem, até hoje tem a editora, né? Tem o auditório que ele fez ali, tem o Palacete, tem os Filhos da Luz. Então, os Filhos da Luz, na verdade, é uma formação que existe até hoje. As pessoas compram a formação dos Filhos da Luz do Luiz Gasparetto, que está desencarnado. As pessoas ainda fazem essa formação, eu sou uma delas. Para mim, Luiz Gasparetto está vivo, porque ele está vivo, não é por conta de crença, não é religião, não é kardecismo, respeitando todas. É o que ele fala ali como psicanalista, como psicólogo, como psicoterapeuta e como ser humano. Os ensinamentos do Luiz Gasparetto que eu me conecto, me ensinam, me formam. E eu sou formada nos Filhos da Luz do Luiz Gasparetto. E até hoje eu compro. E eles sempre pegam um programa dele da Rádio Mundial e transformam em produto. Pegam uma palestra que estava ali, coloca em áudio e transforma em produto. Sempre tem novidade na plataforma do Luiz Gasparetto. E vende. Por quê? Verdade. Foi atingido uma causa, ele se tornou um mito. Exato. Quando atinge esse nível e se tem a gestão dos recursos, tem empresa formada, tem pessoas fazendo a gestão desses recursos, é isso que todo player, empresário, enfim, deveria almejar, é fazer essa transição ainda em vida, em plano aqui. Mas o que a gente está vendo são players que estão vivos, encarnados e morrendo no digital. Existe uma morte que está acontecendo no digital, aos poucos, que eu vou, aperto a máquina de dinheiro, saco, tal, mas e o tempo de vida que esse digital proporcionou e que eu deveria estar curtindo, aproveitando e usufruindo dos recursos? Ainda existe um outro ponto. Eu acredito que quanto mais você realiza essa transferência da sua consciência do digital, Isis, eu acredito que você está cumprindo parte do seu processo aqui, independente da religião que você tenha. E isso significa dar data para você. Colocar produtos novos na esteira é importante? Muito importante. É um mix desse produto que protege o negócio. Napoleão Hill. Até hoje o Instituto vende. Até hoje tem livro do método X que aterrissa em vários outros produtos, experiências. Até hoje tem pessoas que se formam, tem pessoas que se especializam. Igual você trouxe aqui. Do Gasparetto. Sim.
Sim, e vai acontecer com o Hélio Couto, provavelmente. Provavelmente. Né? Com o Dr. Hélio Couto, que é da física quântica. Eu não tô dizendo que ele vai desencarnar, não é isso, né? Agora tem muito chão pela frente, Gente, mas assim... pensa nesse ápice de transferir sua consciência. Exatamente, que absurdo isso estar numa nuvem, está no ar, isso está aqui, ó. Todo o conhecimento dessas pessoas estão aqui e estão hoje acessíveis por causa do digital. Isso é um milagre. E as pessoas continuam estudando. Isso. E esse conhecimento está aí. Tem pessoas que já desencarnaram e as pessoas pegando esse conhecimento. E outra pergunta, essas pessoas que estão no digital têm um segmento, mas tá vendo que tem um assunto que está no hype, muda radicalmente e coloca um produto absolutamente nada a ver na esteira. Só porque vende muito. Isso é uma consequência de desalinhamento. De duas percepções que eu tenho sobre isso. Primeiro, princípios e valores que se tem sobre a empresa, sobre a vida. Entender quem você é nesse mercado, qual é o seu território digital, quais são as terras que você está comprando, quais são as terras que você está vendendo. E quando você cede a um hype sem estar alinhado a esses valores e princípios, está passando por cima da sua identidade. E não vai se tornar sustentável a longo prazo. Você pode até ter pico de faturamento, pico de lucro. Mas a audiência, ela consegue mapear a sua incongruência. A sua energia, ou aquilo que você fala aqui, mas amanhã você está falando isso. Eu conheço players que hoje têm mais fãs do que compradores. Isso é um problema grave a longo prazo. Porque fãs, eles ficam numa camada específica, mas eles podem até ser leal. Mas eles não são fiéis. Verdade. E na primeira oportunidade que eles tiverem de te trair, eles vão trair você. Exato. Eles vão para uma proposta melhor. Não, gente, que não se tenha, assim, tô acompanhando o trabalho de fulano, comprei do fulano, me conecto. Amanhã ou depois, fulano muda como pessoa. Isso reflete no negócio. Eu tenho o direito de não querer partilhar da mesma linha do fulano. Não tem mais, a gente não tá mais na mesma frequência. E ele serviu muito bem, e eu também tive vários benefícios e vida que segue. Surgiu outra pessoa que agora eu me alinho muito mais. Com outra mentalidade, Exato. com outra energia, e eu vou, ok. Mas eu posso voltar a consumir do fulano quando ele se reconhecer numa nova fase. Pode ser que a pessoa retorne, mas se a pessoa tiver a sorte de não ter quebrado e continuar no mercado. Isso é um ponto, porque é o seguinte, o que não pensam é o seguinte, também, que é outro detalhe. Você evolui como pessoa. Se você não está contando para sua audiência suas evoluções como pessoa e não está criando produtos para servir a sua versão passada, vamos colocar assim, para auxiliar mais pessoas para elevar, você parou na linha do tempo. Isso também faz com que eu queira consumir de outra pessoa, que eu queira conectar com uma outra mentalidade. Isso também é colocado à prova. Exemplo. Fala muito sobre a questão da mentalidade e criação de riqueza. Mas, cadê o produto que você me ensina a gerenciar as emoções, gerenciar o patrimônio, gerenciar a saúde? Os 3 pilares. Saúde, relacionamento e fortuna. 3 mercados, grandes mercados. Você precisa transitar para proteger o seu negócio nesses 3 mercados dentro da sua empresa. E não esperar que o mercado faça essa transição. E não é que você vai chegar e vai falar de saúde na sua rede sem trazer um especialista da área de saúde. Não é isso, gente. Mesma coisa que eu passar receita no emagrecimento emocional. Olha, você curte muito correr, vamos lá. Você vai começar a correr. Você tem que ter a responsabilidade de trazer um especialista de corrida para dentro da sua plataforma, para dentro da sua rede social e atestar. Fulano é o meu especialista. Quer aprender como eu moldei minha mentalidade com fulano? Vai lá no meu produto X. E o ego? Mas e o ego de colocar outra pessoa ali junto? Mas é isso que retira a pessoa do mercado. Exatamente, o ego. Você vai falar, mas peraí, eu tô projetando outra pessoa, e aí? Você é um líder. Então. Você levanta outras pessoas com você. Exato, líderes levantam outras pessoas. E chefes são chefes. E a diferença entre líder e chefe. E qual é a irresponsabilidade da consequência de fazer isso sem transferir o posicionamento para o próximo? Pessoas morrem.
Sim. Por falta de conhecimento e por ingenuidade de você, um influenciador muitas vezes, uma influenciadora muitas vezes na rede social, que simplesmente cita, eu estou fazendo tal coisa, mas sempre alinha a validade de quem é a pessoa que está com você, lapidando com você esse ponto da sua vida. Porque a sua audiência, ela vai questionar, ela quer ser como você, não se engane, a audiência quer ser Ela quer modelar. como você. Né? E tudo que você fala e tudo que você não fala, que é a pior parte, ela vai tirar uma linha disso, uma conclusão disso. Então, posicionamento também é trazer esse bastidor para jogo. E quando você trouxer, você vai ser julgado. É verdade. Nossa, mas você precisa do fulano? Sério? Sim. É claro, por exemplo, no emagrecimento emocional precisa de uma nutricionista. E você traz a validade, ó. Tem uma nutricionista. Claro. A responsabilidade. E ninguém cresce sozinho. E não tem nada mais nobre do que você também projetar uma pessoa de valor com você. Você só cresce junto, você não tá dividindo, né? ofuscando. Ou o holofote não tem que ficar só em cima de você. Isso não existe, isso é ego. E o ego vai te derrubar, bicho. O ego vai te destruir. Você quer destruir tua empresa? Deixa o ego comandar. É a tirania, é o líder tirano, é o líder que ele afirma que ele não precisa de ninguém. Ah, mas eu ouvi isso de uma pessoa numa palestra dizendo assim, ó. Hoje eu faturo tanto, que era mentira, tá? Que era uma empresa que eu participava. Faturo tanto, mas a foda sou eu. Vamos supor que esteja toda a minha equipe num avião e o avião cair. A minha empresa continua, porque eu sou foda. E sabe onde está essa pessoa hoje? Nem queira saber. É triste. Mas é o típico O avião caiu com ela. O típico caso sobre se desenvolver no processo. Exato. Ela era o piloto. É o se despir nesse processo, porque é o, como eu digo também, é o deixar o pensamento na penseira ali. Né? É assim, putz, é isso aqui. Ainda tô me construindo uma melhor líder constantemente. Nossa, mas são falas arrogantes como essa, e aí você percebe até gente que trabalha no nicho quântico, espiritualidade, nessa arrogância. Na verdade, vem cá, 70% do mercado que eu atendi nessa década tem relação ao desenvolvimento pessoal. A falha mais cometida dos subnichados na espiritualidade é não se sentirem merecedores do dinheiro que monetizam. Por quê? E isso destruiu muitos impérios. Mas você descobriu o porquê disso? Não merecimento? Muito alto. Olha só, olha o gap, olha o tamanho da questão dos bastidores em relação a isso que eu vou te falar. Existe uma limitação, eu não sou especialista na área de desenvolvimento humano, mas eu acompanhei bastidor do outro lado do front e eu vi isso repetindo. E eu vejo que a limitação de quem vive hoje a área de desenvolvimento humano esse modelo mental de que quando eu curo as pessoas, ou de quando eu permito a cura, ou quando eu permito a transformação, eu não mereço ser mais bem remunerado por isso. E é um gap muito bizarro. É bizarro. É muito bizarro. Isso vai criando várias questões nos bastidores que vai limitando o negócio da pessoa. E eu vi isso repetindo no mercado de desenvolvimento humano. Assim, com grandes players, há pessoas que estão no começo por não alinharem isso. E isso é se autodesenvolver também. Com certeza, porque o dinheiro é uma energia, nada mais é do que uma energia aí, merecedora. Você vem pro digital não se sentindo merecedor, passa pela síndrome, né, que é falada do impostor. A síndrome do impostor. E aí você vai continuar, né, construindo esse império até o dia que você não conseguir levantar da cama. A sua verdade vai assim, não existe mais. Eu já vi player, vou até fazer a performance, você tá falando... Indo pra frente, até de maneira fisiológica, indo pra frente. Por quê? Aí depois, assim, quando desliga a câmera. Igual assistiu Maria do Bairro. Eu não mereço, eu sou uma farsa. Cansei de ver isso. Eu também, que isso? É um surto coletivo? Uma quebra na Matrix? Eu falei, o que foi isso, essa transição de desligar a câmera? Desligou a câmera, desligou a Matrix? O que foi isso? Tô lá, nós falhamos. Mas os conselheiros que nós conferimos responsabilidade para nos apontar
os níveis que a gente passa de ajuste no meio do caminho é uma das coisas mais importantes. Porque se você, em um momento, teve uma queda, teve um momento de arrogância, teve um momento de descrença de si mesmo, você tem que estar muito bem cercado de pessoas que vão na amorosidade. Sim. Muitas vezes vai precisar ter uma atitude mais acorda. E eu sou muito grata porque eu tenho essas pessoas hoje, eu sei o nome, conto na palma da mão quem são, em áreas específicas, que são pessoas que chegam e pontuam. Olha, isso. Olha, isso. Porque isso vale ouro. Isso vale literalmente. Ouro. Vale porque você vai ter quedas no meio do processo. Porque você está se autodescobrindo. Às vezes coisas que eu não sabia do começo da minha jornada, eu tive que ajustar no meio do processo. E se eu tivesse deixado, eu já tive medo de liderar. Enquanto eu fugi da liderança, 2020 foi um marco. Porque a hora que eu entendi assim, estou na liderança, o mundo mudou, a forma de fazer as coisas mudou. Ou eu construo esse novo junto, ou, né? Só que você se ver nessa cadeira e continuar, define tudo. É verdade. Cercado de pessoas. 2020, eu digo pra você que foi um ano em que eu fiz uma limpeza tão profunda pra construir o que veio depois de 2020, que eu diria pra você, a coragem de você tirar uma profundidade de desenvolvimento pessoal foi um período muito forte de gestação. E eu diria pra você que esse ano tá sendo o segundo marco muito forte. É parir você mesma. Exatamente. Porque ver aquilo que você não quer lidar, para que não vire sangue na sua mão, na mão da sua equipe, na mão das pessoas que você lidera na internet e na vida. Porque vira sangue. Enquanto você não parar para analisar, você tá fazendo isso, entende? É verdade. E no final das contas, o Ricardo Bellino, que eu participei da mentoria dele, ele falou uma coisa que ficou bastante marcada para mim. É verdade, tem obviedades que precisam ser ditas, que a gente não lembra, porque são óbvias. A gente acaba esquecendo e o simples é o que vende, a obviedade é o que vende, a verdade vende. É simples, então. Ele fala o seguinte, e no final das contas, quando você vai dormir, tudo é sobre pessoas. E é verdade. Tudo é sobre pessoas. Você pode ter faturado milhões, pode ter perdido milhões, pode ter acontecido um monte de coisa na tua vida sobre business, negócios. No final, é sobre relacionamento, sobre pessoas. Isso ficou bastante marcado pra mim. E isso é um grande antídoto pro vazio. Não é? Sim. Só que essa lembrança, esses conselheiros, tudo que vem junto é extremamente poderoso, porque você constrói. Olha pra você, mas você constrói em conjunto etapas do processo. Exatamente. E aí no final o que vende é a verdade. E isso é muito simples. A verdade é simples. Pra você ter ideia, pra quem não sabe, o cérebro não memoriza mentira. Por isso que as pessoas se entregam através de microexpressões ou, não sei se alguém já acompanhou um inquérito policial, o delegado, o investigador, até o psicólogo forense, ele pergunta várias vezes, exaustivamente, a mesma coisa para a pessoa, mas eu já falei, sabe? A pessoa fica nervosa. Só que a história vai mudando, muda um pouquinho, vai mudando um pouquinho, vai mudando um pouquinho. Quando você vê, a história é completamente diferente. Você lembra aquela brincadeira que a gente fazia de... como que era o nome? Telefone sem fio. Você fala uma coisa pra pessoa, a pessoa passa pra outra, quando chegava lá no final, a história estava totalmente diferente. Sim. O cérebro não memoriza mentira. Se não for uma verdade pra pessoa, ela vai contar uma história. Quem conta um conto, acrescenta um ponto. E aí, o que acontece? Você não conecta, as pessoas começam a se esquecer do que elas falaram, começam entrando em incongruência, começam a parar de vender e quebram. A verdade é isso. E no final é sobre isso, o digital. Se você está começando, se você está no meio, se você é um big, seja de verdade. Ajusta. Porque se você está se percebendo agora nessa conversa minha e da Isis aqui, que estamos no digital faz tempo, nos bastidores,
nós vimos pessoas crescerem e quebrar, pessoas gigantescas, assim, que faziam milhões. Elas quebraram por inconsistência, por arrogância e por venderem o que elas não são e não acreditam. São coisas simples. Percebeu que está indo por um caminho, todos nós somos humanos e falhos e a gente erra, a gente realmente pode dar uma desviada, de repente uma deslumbrada, acontece. Sempre vai ter aquele círculo pequeno de amizade, aquele círculo de confiança, essa rede de apoio que vai dizer pra você, o Isis, tá inconsistente. Essa não é, você não combina com você isso. Você começar a fazer dancinha de TikTok, não conecta, não tem nada a ver com você. Você não vai vender mais fazendo dancinha de TikTok. Nem é você. Você concorda? E aí você pode até ficar brava. Teu ego vai falar assim, não, mas tá no hype, mas as pessoas estão vendendo milhões fazendo NPC, sei lá o nome daquilo lá que o pessoal faz. Mas fazendo essas coisas. E aí você acaba... acaba que você tem que ser humilde para aceitar o que o outro tá vendo, porque pra você enxergar a ilha, você tem que sair da ilha. Às vezes você não tá enxergando uma coisa, uma pessoa que tá de fora tá com você e fala assim, Isis, não tá bacana. Não tá bacana você fazer dancinha de TikTok, porque nem combina com você. Você não tá lendo a audiência, você não entende, você não conhece a sua audiência. Um erro fatal também é não conhecer a audiência. Você não conhece... as pessoas, não fala com as pessoas, coloca um robô pra gerir ali as respostas. Cara, você quer coisa pior é você mandar um oi no direct da pessoa, a pessoa fala assim, oi, bom dia, aqui tá fulano. Cara, parece coisa de secretária eletrônica. Então o analógico e o digital continuam junto, sim. Ou você faz um comentário ali embaixo do Reels, alguma coisa, e vira assim, oi, fulaninho, o nome da comunidade. Tudo automatizado, né? Tudo automatizado. Você fala... Caramba, essa pessoa nem me enxerga. E quem não... Quando a audiência percebe que ela não é enxergada, ela é só um gado, na verdade ela só tá ali pra pessoa fazer dinheiro em cima dela, a pessoa se sente enganada, você não compra nem no boteco do tio do Zé mais. Imagine da pessoa do digital. Nunca mais a pessoa que se sente enganada e não se sente vista, você não chamar a pessoa pelo nome, a pessoa fala com você. Então quando a pessoa te mandar um direct ou te mandar alguma coisa ali, fizer um comentário sobre você, se você puder, se você ainda tiver esse tempo, responda. Tenha carinho e gratidão por isso. A pessoa vai comprar de você, porque você está conectando sobre pessoas, como o recado Belino diz, no final sobre pessoas, a pessoa compra você. E outra, se você já chegou num nível que você não dá mais conta de responder todo mundo, coloque uma equipe muito bem treinada que conheça o teu nicho, conheça as pessoas que estão sempre ali, ó, são os mesmos nomes que vão comprar sempre de você, porque o seu próximo produto, você pode ter certeza, a pessoa vai comprar. Vai comprar. Sobre pessoas. Sobre pessoas. Você pode não estar mais, você não dá mais conta de gerir aqueles comentários, nem os e-mails, nem nada disso. Você precisa de uma equipe. Só que essa equipe precisa estar alinhada com a tua verdade. E elas precisam ser de verdade e falar com as pessoas de verdade. E parar de automatizar. Eu sou contra a automatização de respostas em direct, e feed e e-mail. Sou contra. Tem que botar uma equipe, você tem que investir em pessoas. Você gera emprego. Sim. E você toca. Sim. Nas pessoas. É um jeito de tocar digitalmente. É um jeito de tocar digitalmente. É energia. É energia. Concordo e acompanho bastidores onde teve esse cuidado e aí a gente fala do orgânico de novo e isso representou 30% de taxa de conversão. Por quê? Humanizou a marca, ajustou o tom do comunicador. Tem uma equipe por trás? Tem. Mas sim, teve a paciência de treinar a equipe, de transferir isso para poder depois... Dentro das comunidades, as pessoas têm uma questão hoje de chamar as pessoas pelos nomes da comunidade. Então, vamos supor, tem um produto... deixa eu ver... Eu venho do brigadeiro. Eu vou chamar você de... Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, tá? Uma brincadeira. Oi, brigadeirinho. Os meus brigadeirinhos, tudo bem? Meus brigadeirinhos, porque eu venho do brigadeiro, tá? Eu venho no fórmula de brigadeiro. Oi, brigadeirinho. Quando a pessoa percebe que tem alguém por trás, que não é você, que tá falando automaticamente com você, tipo assim, oi, brigadeirinho. Obrigada, brigadeirinho. A pessoa vai falar assim,
tem alguma coisa errada, a energia não tá batendo. Não tá batendo. A pessoa, ela vai ser aquela prostituta, vai ser curseiro. Ela vai para outra pessoa que chama ela pelo nome. A outra pessoa que vende brigadeiro, não vai chamar ela de brigadeirinho, vai chamar ela pelo nome. Mesmo que seja um senso de comunidade, quando você começa a despersonificar o seu cliente, você vai perder aquela venda. Ele compra pelo pertencimento e ele chega lá e não pertence? Não pertence. Ah, mas eu pertenço, eu sou da área de membros, tá, brigadeirinho. Mas eu tenho um nome. Então temos muitas pessoas para formar e desenvolver como líderes nos Não é próximos verdade? capítulos. Isis, qual o recado que você quer deixar para as pessoas que estão começando, estão no meio ou já estão no ápice do digital? Independente da fase que você está, algo que foi dito aqui, quero reforçar a importância disso. Continue se desenvolvendo como pessoa. O nível do seu faturamento só vai crescer com consistência, longevidade, à medida que você desenvolver como pessoa. Quem te falar algo fora disso, peça provas, fatos de que foi diferente de verdade. Aprenda a fazer perguntas. Seja você um iniciante, esteja aí já mais avançado, big player. E assim, seja de verdade. Nesse jogo do digital, que é um meio para você transferir conhecimento e ter essa remuneração, esse crescimento, essa prosperidade financeira na vida dos negócios, é uma consequência maravilhosa. Mas não se perca no meio digital. Tenha claro por que você começou no digital, o que te faz levantar todos os dias para criar riqueza e mantenha isso, mantenha pessoas de confiança, um núcleo seguro, um núcleo que você possa ser você de verdade e nos momentos desafiadores e de celebração você possa se aconselhar com essas pessoas. Ouro em pó, isso que eu tô te falando. E como te encontrar para acelerar, essa pessoa que quer acelerar, quer mudar, quer ajustar a rota, enfim. Para você entrar em contato comigo, é só ir lá no Instagram, no campo de busca, @carvalhoisis1, ou digitar o meu nome, isiscarvalho.com.br, e você vai conseguir conectar comigo. E é com você mesmo, né? Comigo não vai ser mesmo. com brigadeirinhos. Não. Essa é a diferença. Obrigada, Isis. Obrigada, tô lá. Muito importante para mim me reconectar com você sempre e ter te reconhecido ali no PVR, nada por acaso, e por você estar na minha vida e você existir, fazer parte de tudo isso, nada por acaso. E eu tenho uma profunda admiração por você, e você sabe disso. Obrigada por continuar em frente e fazer desse espaço e de toda essa transferência algo muito maior que veio para ser. Continua. Continuemos todos. Muito obrigada. É isso, boa gente. noite, Beijão bom dia, pra boa vocês. tarde. Não sei o que vai saber isso. Beijo. Uau, gente. Muito obrigada por esse espaço. Nossa.